Hebreus 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, não alcançaram a promessa, viram-nas de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando diz que eles não alcançaram a promessa, é porque alguns deles não viram o nascimento do Cristo, né? Algum deles, às vezes, não alcançou a promessa, mas eles já tinham em vista a cidade santa, né? A Nova Jerusalém, e morreram na fé. Há muitas críticas, né, sobre por que Deus permite as pessoas morrer assim, assim, assim. Uns se entregam voluntariamente, e Deus não prova ninguém além do que ele possa suportar. A provação vem sobre cada um conforme ele suporta, né? Então não podemos criticar nem questionar esses acontecidos desses homens que morreram na fé, mártires da fé, né? Lembrando alguns da Bíblia, Estevão foi apedrejado, né? João Batista perdeu a cabeça. Então, este livro de Hebreus aqui, ele dá uma explicação em geral dos homens da Bíblia. Eu vou assim procurar ler bem rápido, né? Que é bastante grande esse texto do Hebreus 11. E vocês vão entender melhor quando eu ler esse versículo, tá bom? Diz assim, Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e prova das coisas que se vê, e prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançou bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa, pelo que também de um, e este já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-as de longe e saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Oh, aleluia! Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, oferecendo o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque
será chamada a sua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso. Viram que o menino era formoso. Meu Deus do céu, que mistério. Viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Moisés que escolheu, veja bem, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riqueza o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então veja bem, eu vou parar aqui no 26 só para te explicar. Teve por maiores riqueza o desprezo de Cristo. Veja bem, não é que Cristo despreza ninguém, né? Mas se fosse olhar fisicamente dizendo, no Egito era cheio de tesouros e ele estava ali como filho da filha de Faraó. Mas ele recusou isso tudo pela fé. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Nosso Deus é invisível, mas é real, povo abençoado. Muitos também ficam assim indagando sobre essa questão de Deus ser invisível, né? Mas a Bíblia diz que um dia nós o veremos como ele é. Isso aí é a promessa, tá bom? Após a partida dessa terra. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como em terra seca, quando, porém, os egípcios, tentaram fazê-lo, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me falta o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram força, foi Jó, né? Para quem não sabe, já viu a história dele. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, foram torturados, não aceitando o seu livramento. Veja bem, eles mesmos não aceitavam o livramento, quer matar, vai matar, mas nós não negamos o nosso Deus, não. Não aceitaram o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Eita glórias! Aleluia, aleluias! Outros experimentaram zombaria, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé,
contudo não alcançaram a promessa. De novo aqui, ó. Contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisas superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Termina aqui no 40. Então veja bem, povo abençoado, alguns questionamentos de muito a respeito da fé. Por que que Deus permite as pessoas morrerem, serem degolados, né? Isso aí, as pessoas que se entregam por conta própria pela fé. E Deus não vai provar ninguém além do que a pessoa possa suportar. Se você não passa essas provações, serve a Deus do jeito que Ele te chamou, num país livre, né? Mas não fica indagando e questionando e criticando Deus porque missionários passam por isso ou por aquilo, né? Eles não aceitam, eles próprios não aceitaram o livramento, né? Eu vou questionar a fé de umas pessoas dessa? É uma certa intimidade que a pessoa passa a ter com Deus fora do normal, fora do sério, né? A pessoa se apaixona pelo Evangelho, a pessoa passa a ver o céu, já passa, né? Ele não aceita. Né? Elias, quando estava para ser transladado, eu creio que ele já via o céu, ele já sentia, né? E de repente veio a carruagem de fogo e ele desapareceu da terra. Enoque foi transladado dessa terra. Mas muitos outros sofreram os martírios, né? Morreram e não negaram. Então você que está livre, né? No Brasil, que nós moramos no Brasil, você que está livre não questiona, né? Não critica os acontecimentos que ocorreram dos grandes homens, né? A Bíblia ficou escrita para nós agora seguirmos. E se você não é um martírio, se você não foi chamado para ser um martírio na terra, conforme o martírio mais terrível de todos os tempos foi de Jesus Cristo, que ele não tinha pecado, ele era justo, fiel, verdadeiro, não tinha pecado nenhum. Então foi um dos maiores martírios de todos os tempos, né? Ele foi crucificado entre dois malfeitores, vocês sabem disso? Então, por que questionar agora? Por que criticar a Bíblia, criticar Deus? Não, para com isso. Faz a obra do eterno Deus. Você está livre no Brasil, você pode fazer a obra dele. Então, por que criticar o que aconteceu com grandes homens? Eles se entregaram voluntariamente, né? Moisés, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, né? Ele que deixou de ser chamado, e muitos outros que preferiram morrer, mas não negar a Cristo. Então, mais uma vez, eu faço você lembrar. Se você foi chamado livre, não questione nem critica, faz a obra adorando, né? Louvando a Deus, faz a obra dele, crê na Bíblia, acredita no que aconteceu com os profetas, né? Porque a cidade santa nos aguarda, a Nova Jerusalém. Fica todos na paz do Senhor, povo abençoado, e tenha um dia de vitória, você e a sua família.